século XIV, a cidade de Veneza, na Itália, era uma das mais ricas do mundo. Entre os mais ricos de seus comerciantes estava Antônio, uma pessoa boa e generosa que, para ajudar seu amigo Bassanio, pega dinheiro emprestado com o agiota rico Shylock, confiado em suas mercadorias e navios que estavam no mar. O testamento do agiota, assinado por Antônio, dizia que se ele não conseguir pagá-lo na data especificada, ele receberá uma libra da carne de Antônio. Os navios de Antônio se perderam em alto mar, o que lhe impossibilitou de pagar o empréstimo. O caso vai parar na justiça. O juiz tenta persuadir Shylock a perdoar a dívida, explicando que o perdão enaltece quem dá e quem recebe. Mas ele insiste em retirar uma libra de carne do devedor. O juiz decide então cumprir a lei do testamento assinado por ambos e determina que o agiota poderia cortar a carne do devedor, mas com uma condição: não poderia derramar nenhuma gota de sangue que não constava no testamento. Caso acontecesse, todos os seus bens e terra seriam confiscados. Assim, Shylock percebeu, tarde demais, a diferença entre o maligno sentimento da vingança e a abençoada graça do perdão. Essa história, tão bem criada pelo poeta, é uma ilustração bem clara de como o perdão é diferente da vingança. O perdão, ele enaltece porque vem de Deus para nós. Já a vingança é algo humano, é algo pernicioso e até maligno. O perdão, ele começa a enfraquecer quando os sentimentos de rancor, de ódio, quando as ideologias, quando as diferenças sociais e até raciais se tornam algo tão pernicioso e que as pessoas começam a usar essas diferenças para vingar e não para perdoar. O que podemos perceber é que a vingança é algo maligno, é algo que traz grandes prejuízos para uma pessoa, para uma nação, algo que vem prejudicar os relacionamentos. Um grande exemplo disso é o filme Abril Despedaçado, que conta essa história de duas famílias que lutavam e brigavam por causa de terras. E eles então usavam a vingança, matando um membro da família oposta para vingar a morte do outro. Assim, nós percebemos que a vingança se tornou algo cultural. Muitas famílias brasileiras e muitas pessoas, então, elas pensam que a vingança tem que ser algo cotidiano e que nunca pode deixar de existir, porque alguém fez um mal no passado e isso deve ser vingado, então, no presente. Mas isso é algo que traz grandes prejuízos. Ao contrário, o perdão não. O perdão, ele traz vida, ele traz alegria, ele traz paz para a pessoa e também para a sua família e nação. Quando olhamos os escritos bíblicos, nós percebemos que Deus nos criou. E ao nos criar, nos fez perfeitos. Mas por causa do pecado, nós então começamos a construir dentro de nós tanta crueldade, e crueldade a ponto também de nós vingarmos. Temos o primeiro relato das Escrituras, que um homem, ele se vingou porque alguém pisou no pé dele. Assim, nós temos relato bíblico dizendo que a vingança, ela começa desde muito tempo atrás, quando alguém não gostou daquilo que o outro fez. Mas falar de perdão é falar de um Jesus que veio ao mundo. E quando ele veio, ele ensinou o que é o perdão, tanto nas suas palavras, quanto também em suas atitudes. Mateus, então, vai registrar um fato muito interessante quando Jesus vai ensinar como nós devemos tratar aquelas pessoas que nos maltrataram, aquelas pessoas que fizeram mal conosco. Ele vai dizer que nós devemos procurar essas pessoas. Jesus
não vai falar de quando eu ou quando você, nós maltratamos os outros, porque isso é claro, nós devemos pedir perdão a essa pessoa. Mas e quando a pessoa me maltrata, quando ela me ofende, o que eu devo fazer? Jesus então ensina que nós devemos ir atrás dessa pessoa, procurá-la e no secreto, procurar em particular. Então, nós devemos dizer para ela sobre o erro dela e procurar ali haver então o perdão, a reconciliação. Jesus ensina isso e algo que os holandeses vão dizer que é como se fosse entre 4 olhos, ou seja, é em você e a pessoa. Levar a pessoa a compreender o seu erro e vocês então conseguir viver em paz. Assim, Jesus vai dizer que é um método melhor, mas ele vai dizer, e se alguém então não quiser, que você então chame 2 testemunhas. E se mesmo assim essa pessoa não quiser reconciliar com você, mesmo estando errado, então você procura a igreja. E mesmo que ele não ouça a igreja, então que você o considere como não convertido. Jesus então está falando para aqueles que estão na igreja. Ele vai dizer, se essa pessoa não quer reconciliar, então que ela seja considerada não cristã, porque ela não está seguindo os princípios de Cristo. Jesus vai mostrar então a importância da igreja levar essas pessoas que não querem reconciliar, mesmo estando errados, a igreja a tomar uma posição e disciplinar essas pessoas. Por isso Jesus vai dizer, o que é ligado na terra é ligado no céu. Ele está dizendo que tudo que a igreja deve fazer na terra é aquilo que Jesus, aquilo que Deus faz, aquilo que a palavra de Deus autoriza. Então ele vai dizer que mesmo que haja poucas pessoas, mesmo que a igreja seja de 2 ou 3 pessoas reunidas, ali ele estará. Deus, então, está dizendo para nós, nos ensinando através do seu Filho Jesus, a importância da igreja, a importância que nós temos, não porque somos uma comunidade com muitas pessoas, com multidão de pessoas, mas porque nós temos valor e porque nós fomos chamados para sermos o corpo de Cristo, a família de Deus. Sendo assim, Jesus vai ensinar como nós devemos tratar as pessoas que nos maltratam, que nos machucam. Mas Pedro pergunta a Jesus, mas Jesus, quantas vezes eu devo perdoar essa pessoa? Deve ser 7 vezes? Através dessa pergunta, então, Jesus vai desenvolver a questão do perdão. Vai mostrar para eles que perdão, e principalmente para Pedro, é muito mais do que uma fórmula matemática. Quando você divide, ou você soma, ou você parcela, e você diz então que vai ser parcelado e tem uma data limite para você pagar. Jesus vai ensinar que o perdão vai além dessas coisas. E perdão não é uma conta assim, mas que perdão tem a ver com o coração, tem a ver com a alma, tem a ver com aquele que conhece o perdão de Deus e sabe que a vingança não é o caminho, que ele sabe que a vingança pertence a Deus. Jesus vai ensinar então que a pessoa que aprende a perdoar, ela compreendeu realmente aquilo que Jesus é, os princípios cristãos, os princípios do reino de Deus. Ele vai mostrar ali para Pedro que esses cálculos que nós fazemos para perdoar as pessoas são sentimentos mesquinhos, sentimentos que não têm a ver com aquele que serve a Deus. Por isso, meu irmão, gostaria de meditar com você nesse texto que Jesus vai nos ensinar como nós devemos perdoar. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei.
E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários e, agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Jesus, nesse texto, vai ensinar a Pedro e todos os seus discípulos que o perdão não conhece fronteiras, nem cálculos matemáticos. Ele vai ensinar mostrando números perfeitos como o 10 e o 7. Ele então multiplica o 7 por 10 e 70, então, pelo 7. O que Jesus está mostrando ali para Pedro é que é importante ele compreender que a dimensão do perdão vai além desses cálculos, do raciocínio humano, do coração mesquinho do ser humano, que tenta negociar ou tenta dividir o perdão, e como se o perdão fosse algo humano, terreno e até maligno. Jesus vai ensinar que quem conhece o perdão conhece bem a Deus, porque Deus perdoou nós de todos os nossos pecados quando nós nos convertemos. Jesus então vai ensinar preciosas lições para Pedro e os seus discípulos. E uma delas é que nós precisamos ter compaixão do outro. Aqui na parábola que acabamos de ler, nós percebemos que Jesus conta essa parábola para demonstrar aquilo que ele ensinou. E Jesus sempre fazia isso, de forma tão magnífica. Ele era um perfeito educador, ele conseguia colocar em prática ou colocar na mente das pessoas alguma situação prática para que elas compreendessem exatamente aquilo que ele tinha ensinado. Então, Jesus conta essa parábola para dizer a importância de nós percebermos cada personagem e ver que aquele que escolhe a vingança, ele tem um futuro ruim, um futuro que com certeza não é no reino de Deus. Mas aquele que escolhe o perdão, esse sim, escolheu o caminho correto. Aqui nós temos um homem que estava com dívida perante o rei. Interessante notar os cálculos que são feitos nessa parábola. Aqui nós temos a moeda, que é o talento e o denário. É interessante notar que um talento, para você ter um talento, você precisava de 6.000 denários. Então, um trabalhador comum na época, ele ganhava 6 denários por semana. Ou seja, ele teria que trabalhar 20 anos e não só economizando, mas guardando todo o seu salário para ganhar um só talento. Daí vocês imaginam, uma pessoa que vivesse 100 anos, ela conseguiria o máximo 5, 6 talentos. Nós temos um homem que ele deve ao rei 10.000 talentos. Mas poderíamos pensar que esse homem não era um trabalhador comum, e realmente ele fazia parte dos oficiais, talvez um governador. E vamos pensar que ele ganhasse então 100 vezes mais. Então ele ia adquirir o tempo todo de trabalho dele, vamos pensar em 100 anos, que ele guardasse todo o seu dinheiro, ele conseguiria ali 50 talentos. Mas a dívida dele era 10.000 talentos. Podemos perceber então que esse homem, tão cheio de dívida, ele está diante do rei. E o rei então sabe da sua dívida. E sabe que é uma dívida que ele, essa pessoa, adquiriu de forma desonesta, é claro. Porque nem com o salário dele, só com o salário, ele não conseguiria dever tanto assim. Mas quando o rei conversa com esse servo, o servo então cai ao chão e pede ali paciência, porque ele vai pagar toda a dívida. É interessante notar que esse devedor, esse servo,
ele mesmo sabendo a impossibilidade dele pagar, mesmo que ele trabalhasse a vida toda dele e desse todo o dinheiro para o rei, ele não conseguia, mas ele afirmou isso. Ou seja, uma pessoa que está em dívida, ela busca desesperadamente fazer coisas impossíveis, coisas que ele sabe que nunca vai fazer, promessas vazias. Mas o rei, olhando para aquele servo, teve compaixão dele. E a palavra compaixão ali que diz que o rei teve é a mesma palavra que diz lá quando Jesus, no capítulo 9 de Mateus, ele olha para as multidões e o texto diz que ele se compadeceu delas. A palavra ali é como se movesse as entranhas de Jesus, ou seja, moveu por dentro de Jesus. Jesus se comoveu de fato e de verdade. Assim foi esse rei. O rei teve compaixão, moveu dentro dele. E ele então, diz o texto, que ele perdoa toda a dívida daquele servo. Olha que interessante. O texto mostra que o rei teve essa misericórdia, usou de graça. Ele teve compaixão daquele servo. E o rei então decide que aquele homem não tem mais dívida com o rei. Imagina se nós usássemos a compaixão no tempo de hoje. Imagina se nós pudéssemos ver isso todos os dias. Pessoas compadecendo os outros, perdoando as suas dívidas, não só dívidas financeiras, mas dívidas morais, de morte, de assassinato. Imagina se todos dissessem, vamos parar com isso, vamos ter compaixão do outro. Seríamos pessoas melhores, viveríamos em uma sociedade melhor. Mas a vingança parece que está na moda. Muitas pessoas acham que a vingança é o sentimento que nós devemos cultuar e cultivar em nossos corações. Muitas pessoas deixam de perdoar porque querem vingança, esquecem da compaixão. E ter compaixão é de fundamental importância no nosso tempo, quando a vingança tem sido exaltada. Pessoas têm se preocupado mais em vingar do que ter compaixão do outro e perdoar todo o mal que o outro fez. E compaixão é quando eu vejo a dor do outro, quando eu sinto essa dor no meu coração, na minha vida, e portanto eu consigo perdoá-la, eu consigo ver como uma pessoa humana, uma pessoa que necessita sim do meu perdão. Jesus também ensina que nós não devemos ser cruéis com as pessoas. Nessa parábola nós temos esse servo que encontra um conservo dele. Antes mesmo do conservo pedir misericórdia, o servo pega no pescoço dele e diz que ele tem que pagar a dívida. O texto então relata para nós que o conservo usa as mesmas palavras no início da sua fala do que ele, o servo, usou com o rei. Ser paciente. E aqui, essa parábola de Jesus, ela é extraordinária, porque ela mostra que essas palavras ecoou no ouvido do servo para ele lembrar que ele foi perdoado de uma dívida bem maior. Enquanto a dívida dele era algo incalculável, impagável, ele não conseguia pagar jamais, a do conservo ele pagaria. É algo possível, porque em poucos meses de trabalho ele conseguiria pagar. Quando o conservo fala ser paciente comigo, eu deveria lembrar e deveria então perdoar a dívida do conservo. Mas ele não fez. Ele foi impiedoso. Ele foi uma pessoa que esqueceu da misericórdia, da graça que ele recebeu. E agora o texto diz que aquele homem não conseguia pagar e, portanto, esse servo colocou o seu conservo na cadeia até que pagasse a dívida. Aqui nós temos uma atitude perversa de um coração que não compreendeu o que é graça, mesmo sendo a pessoa que alcançou essa graça de forma tão maravilhosa, mas aqui ele mostra que ele não aprendeu, porque bastou um momento de provar a sua paciência, a sua compaixão, e ele não teve. O texto então nos ensina que nós precisamos ter mais piedade do outro. Nós não podemos usar desse artifício da crueldade. É o que muitas vezes a gente, ou nós somos assediados a fazer, e muitas pessoas fazem. Já viu aqueles casos que a pessoa diz,
mesmo que o outro me peça perdão, eu não vou perdoar mais. Ou, às vezes até diz que perdoou em palavras, mas o sentimento de rancor, aquele sentimento de ódio continua no coração. Não precisamos ir longe demais. Basta nós percebermos dentro das nossas igrejas pessoas rancorosas, pessoas que cultivam esse pensamento maligno do rancor, do ódio e continuam então perpetuando essa ideia da crueldade, ser cruel com o outro, a ponto de não mais conversar com outra pessoa, ser indiferente com ela. Pessoas que ao encontrar com outros preferem nem se cumprimentar. Pessoas que são cruéis nas suas palavras ao falar do que o outro fez. Assim, nós estamos percebendo que a crueldade no meio religioso, no meio da igreja até de Cristo, tem crescido muito, com pessoas que praticam isso todos os dias, como se isso fosse a norma cristã. Mas o que Jesus está ensinando é que essa crueldade não deve existir no nosso meio, porque isso vem de um coração maligno, vem de um coração que não foi regenerado, que não é um coração cristão. Jesus também ensina uma nobre lição, que é considerar a generosidade, o exemplo de Deus, aquilo que Deus fez por nós pecadores, por nós que éramos chamados inimigos de Deus. Deus, então, é o nosso grande exemplo. E quando Ele faz isso, Ele faz para que nós tenhamos as mesmas atitudes. E essa generosidade é o que fez o rei com aquele servo. Mas o servo não fez o mesmo com o seu conservo. E quando os seus amigos ali viram o servo fazer esse tipo de maldade com o seu conservo, eles então foram relatar isso ao rei. Eles ficaram tristes, e é interessante notar esse sentimento dos amigos daquele servo. Eles perceberam que aquele servo não tinha um coração voltado ao rei, não tinha um coração bom, o coração dele era maligno. Eles ficaram tristes porque a atitude daquele servo foi como se dissesse: eu não importo com aquilo que o rei fez por mim. Desmereceu a generosidade do rei. Ele não considerou a majestade do rei, tudo aquilo que o rei tinha, a fama do rei, de um rei justo e bom. Ele então denegriu a imagem do rei quando ele mesmo não fez o que o rei fez com ele. Assim também somos nós. Muitas vezes nós difamamos o nome do nosso rei, do nosso Deus, quando falamos que somos cristãos e odiamos o próximo, quando não temos o mesmo exemplo de Deus, aquilo que Jesus fez, nós não temos a mesma generosidade que Jesus teve quando ele veio, que o próprio Deus mostrou em toda a nossa vida humana na terra, um Deus generoso. Quando nós rejeitamos isso, nós então estamos denegrindo essa imagem de um cristão. Aqui nos mostra a importância de nós compreendermos que nós devemos ser pessoas que levam essa generosidade, pessoas que olham Deus e querem copiar aquilo que Deus fez. Isso é muito importante no nosso tempo. Só assim as pessoas vão perceber que o perdão é divino, que o perdão abençoa quem dá e também quem recebe. Mas para isso, nós precisamos olhar para esse Deus único, olhar para Ele, olhar para aquilo que Jesus fez e não para aquilo que os perversos estão fazendo, para aquilo que as pessoas malignas estão desejando. Mas ao perdoar, eu olho para Deus, eu olho a sua generosidade, eu sigo o exemplo divino e não o exemplo humano. Jesus também leva seus discípulos a compreender que aqueles que não levarem em conta a compaixão, o perdão ao próximo, vão receber um castigo eterno. E falar desse juízo de Deus é falar de um Deus que é justo, porque Ele vai julgar as nações, as pessoas da forma justa. Porque a justiça de Deus requer que o pecado seja retribuído da forma correta. E quem
peca contra Deus, então merece a justiça divina, merece a separação de Deus. Daí o castigo eterno. Sabemos que esse castigo é também para o ímpio, mas também é algo futuro. Está dizendo que as pessoas que não se converterem a Cristo, essas pessoas que não tiverem compaixão dos outros, não ter o perdão como uma atitude diária, uma atitude do coração, da alma, então ele vai sofrer esse juízo. É algo que vem sobre o ímpio, sobre a pessoa que não acredita nesse Deus. Então esse justo juiz condena essa pessoa e essa pessoa vive separada de Deus. A única forma dessa pessoa se livrar disso é ela compreender que ela precisa da conversão. Ela precisa se arrepender dos seus pecados. É o que Jesus vai dizer, que nós, aqueles que se arrependem, têm que produzir frutos do arrependimento. Aquele que produz o fruto do arrependimento é aquele que compreendeu quem Cristo é, que Jesus é o único que pode salvar essa pessoa do castigo eterno. Então, Jesus salva essa pessoa e essa pessoa então se torna um convertido. E a partir daí, ela não está mais condenada ao castigo eterno. Mas a partir do momento que Jesus converte essa pessoa então, ela fica livre de todo rancor, de todo ódio. Ela fica livre então para perdoar. Ela pode perdoar não só 7 vezes, nem 70 vezes 7, porque esse número era um número perfeito. O que Jesus estava dizendo é que não tem limites para perdoar. Que você deve perdoar todas as vezes que for necessário, porque você deve insistir para que a pessoa reconheça os seus erros, e que você deve ser como Cristo, que perdoa os nossos pecados, que quando Ele nos salva, mesmo quando nós continuamos em pecado, Ele ainda tem misericórdia de nós, que Ele nos leva ao arrependimento, a pedir perdão e a viver uma nova vida. Assim Deus faz conosco. Então, compreender que nós estamos sujeitos a esse castigo eterno é importante. Alguns poderiam dizer, mas eu creio na predestinação. Sim, você crê. Mas a questão é, será que você é predestinado? A Bíblia diz que pelo fruto você conhece a árvore. Se alguma pessoa, o fruto que ela está produzindo é o ódio, o rancor, será que essa pessoa realmente é um regenerado? Será que ela é eleita? Será que realmente ela se converteu? Devemos lembrar que o mesmo Deus que nos predestinou, Ele também predestinou os meios que essa pessoa viria a ser salva. E o meio, é claro, é a conversão, arrependimento, é crer que Jesus é o Salvador, é dar frutos desse arrependimento. Assim, compreender isso é muito importante num tempo em que a religiosidade se tornou um passaporte para entrar no céu. Não se entra no céu porque tem ali aquele passaporte que diz você é um cristão. Não. Nós sabemos que aquele que entra no reino de Deus, que não vai ser castigado eternamente, é aquele que se entregou a Cristo, aquele que se converteu a Cristo. Agora ele é livre para perdoar. Portanto, Jesus nos ensina que todos nós somos devedores, somos pecadores. E por isso nós necessitamos urgentemente da graça divina. Essa graça que veio através desse Jesus, do Deus encarnado, que quando morre na cruz, Ele então perdoa toda a nossa dívida. Mas para isso, nós precisamos nos arrepender de todos os nossos pecados e crer que esse sacrifício de Jesus é suficiente para me perdoar, é suficiente para lavar os meus pecados. E a partir daí, eu posso sim ser uma nova criatura e viver em paz com Deus, mas também em paz com o meu irmão. Por isso Jesus vai dizer que os mandamentos são resumidos em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O que a palavra de Deus está dizendo, o mandamento, é que quando eu amo a Deus, quando eu sou transformado por esse Salvador que é Cristo, o meu coração agora quer amar as pessoas, quer perdoar as pessoas. Por isso, falar em perdão no nosso tempo é importante demais, porque temos visto
mesmo dentro das igrejas, pessoas insistindo em não perdoar, pessoas que guardam no seu coração coisas horríveis, malignas. O que Jesus está ensinando para nós é que nós devemos olhar para os seus ensinamentos e praticar. E ao praticar, observar como isso é bom, porque isso nos liberta de toda a opressão do pecado, de todo esse eu que infla o nosso ego e tenta nos mostrar que nós somos superiores e que nós não podemos perdoar as pessoas tantas vezes porque nós somos melhores do que os outros. Jesus vai dizer que isso não é verdade, porque tudo que somos hoje foi pela graça de Deus, foi porque Deus nos amou, foi porque Deus nos perdoou. Assim também devemos perdoar o nosso próximo. Quero com isso dizer a todos vocês, irmãos e amigos, que você precisa perdoar o seu irmão. Você precisa perdoar o próximo. Você precisa urgentemente observar como está a sua vida, o seu coração. Que o seu coração não seja como esse servo cruel que colocou o seu conservo na cadeia, porque não conseguia pagar uma dívida tão pequena em relação à dívida que ele tinha com o rei. Que você não seja esse. Que você não fique olhando o cisco que está no olho do outro enquanto existe uma trave no teu, meu irmão. Mas que você olhe o quanto você é pequeno, falho, e o quanto às vezes você está desejando no seu coração algo maligno. E lembre-se que o castigo eterno virá para todo aquele que insiste em não perdoar. O que Jesus está dizendo é que se você não perdoa, não pense você que você vai ficar livre do castigo eterno, que você não vai. Não é o seu título de cristão, não é porque alguém deu esse título a você, ou porque você vai à igreja muitos dias ou muito tempo, ou porque você pratica a religiosidade. Lembre-se que esse homem, esse servo, ele não escapou. Ele foi castigado pelo rei. O rei viu que ele era desonesto, ele era maligno. Assim também Deus verá, ele sabe quem são. Por isso, você precisa hoje arrepender desse pecado e tirar do seu coração toda essa crueldade e começar a perdoar as pessoas. Perdoe quem fez alguma coisa contra você. E se você fez algo contra outra pessoa, mais ainda, vá atrás, peça perdão. Meu desejo, o desejo da palavra de Deus, é que você viva em paz com a sua família, viva em paz com você mesmo, viva em paz com a igreja, com a sociedade. Mas para isso, você precisa aprender como o perdão é maravilhoso. O perdão, ele abençoa quem dá e quem recebe. O perdão é nobre, o perdão vem de Deus. Que a graça de Deus esteja sobre você, sobre todos nós. A natureza da graça não comporta compulsão. Gota a gota ela cai, tal como a chuva benéfica do céu. É 2 vezes abençoada, por isso que enaltece quem dá e quem recebe. É mais possante junto dos poderosos, e ao monarca no trono adorna mais do que a coroa. O poder temporal o cetro mostra, atributo do medo e majestade, do respeito e temor que os reis inspiram. Mas a graça, muito alta, sempre paira das injunções do cetro, pois seu trono no próprio coração dos reis se firma. Atributo é de Deus. Quase divino, fica o poder terreno, nos instantes em que a justiça se associa à graça.